O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Na hora da dor, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade amarfanhe o coração e te atormente o ideal, torturando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja. Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho virtual da Casa de Francisco de Assis. Nós saudamos a todos os orixás. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa. E saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente que recebe a todos, sem distinção. Nós saudamos ao Caboclo Tupinambá e pedimos a sua proteção e amparo. Pedimos também pela paz em todas as moradas do nosso Pai Maior. Paz na terra e para todos que estão encarnados e para os desencarnados. Paz a todos os locais onde houver ódios, guerras. Pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, nos nossos lares, e que nós possamos ser aqueles que levam a paz a todos os locais onde estivermos. Pedimos por todos que sofrem a fome, a miséria, a dor, a saudade, por todos que sofrem violências, por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, nas clínicas psiquiátricas, por todos que não têm um lar para voltar, por todos que perderam a esperança, por todos que se sentem sem rumo, sem destino, sem fé. Pedimos pelas crianças do mundo inteiro. Nesse mês, que Nossa Senhora proteja todas as crianças com seu manto, acalmando-as e dando-lhes o amparo necessário. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos seus familiares. Pedimos também por todos que ajudam a nossa casa a realizar o seu trabalho social e o seu trabalho espiritual. Por fim, pedimos por todos que estão em nossa mente, sejam encarnados, desencarnados, amigos, inimigos, para que a corrente de amparo universal possa envolver a todos na sua luz.
e pedimos por cada um de nós, mergulhados aqui, neste planeta de provas e expiações, que possamos ter luz e sabedoria para continuar. E agradecemos sempre a espiritualidade por estar sempre ao nosso lado, nos dando repetidas oportunidades de servir. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a oração. Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. E aconteceu que estava Jesus orando em certo lugar, e quando acabou, um de seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Ele lhes respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. O pão nosso, sobressubstancial, nos dá diariamente. E perdoa-nos nossos erros, porque também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos entregue à tentação. O sentido do Pai Nosso. Ensina-nos a individualidade, que a prece deve ser sempre uma aproximação máxima possível entre nós e nossa origem. E por isso recorda-nos de que Deus é o Pai, já que somos gerados por Deus. Somos partículas do grande foco de luz incriada. Nestas condições, quando nos dirigimos a esse Pai que reside no secreto de nós mesmos, devemos voltar-nos e mergulhar nesse secreto. E além disso, trancar as portas dos nossos sentidos, isolando-nos de tudo quanto é externo e material. Isolar-nos, inclusive, sobretudo, de nosso próprio eu pequeno, de nossa personalidade, para que o contato seja o melhor possível. Nossas primeiras palavras devem constituir um apelo que nos recorde nossa filiação divina, confessando-nos filhos no real sentido, mais real ainda do que a simples e transitória filiação humana do corpo físico. Adverte-nos, então, que a filiação terrena não é propriamente uma filiação. Deus é a verdadeira paternidade, porque Ele é a origem de nosso espírito, de nosso verdadeiro eu profundo, a centelha divina e eterna. Só a Ele devemos dirigir nossas preces. Jesus jamais ensina que nos dirijamos a intermediários, mas sim diretamente ao Pai que habita dentro de nós, no secreto de nossos corações. Isso mesmo exprime a cláusula apositiva que está nos céus. Os céus que exprimem o reino que está dentro de nós, levam nosso pensamento ao coração. O Pai que está nos céus está então no reino dos céus, que está dentro de nós. A consequência é lógica e irrefutável. O nosso Pai que está em nosso coração, nesse reino dos céus que ansiosamente buscamos como mendigos do Espírito. E continuamos fazendo 3 petições à individualidade. O primeiro, relativo à centelha divina, logo após a invocação: seja santificado o teu nome. O segundo, relativo à mente chamada abstrata, que deseja a união integral: venha o teu reino. O terceiro, dizendo respeito ao Espírito, que engloba as 3 manifestações: seja feita a tua vontade. São-nos apresentados a seguir 4 pedidos que se referem à personalidade, isto é, ao Espírito encarnado provisoriamente. O primeiro, dá-nos hoje o pão supersubstancial, refere-se ao intelecto e solicita o pão, isto é, o alimento do Espírito, que é o conhecimento da espiritualidade, a sabedoria. Salienta bem Jesus que se trata do pão supersubstancial, ou seja, em nossa interpretação, o alimento do contato com o eu superior. A segunda solicitação para a personalidade é a que cuida do corpo de emoções, dizendo: perdoa as nossas dívidas kármicas,
assim como já perdoamos aos nossos devedores. O corpo emocional é o responsável pelo karma, já que ele vibra no terceiro plano, o que está sujeito à lei da justiça. Portanto, é em referência ao corpo emocional que pedimos o perdão, o resgate dos débitos contraídos por nossas emoções descontroladas em todos os campos, pelos desejos que nos causam as dores. Mas a condição indispensável para a nossa libertação é não termos outros devedores presos a nós pela nossa exigência de pagamento. Quando tivermos perdoado, libertado todos aqueles que nos devem, por qualquer motivo, então poderemos pedir que o Pai também nos liberte de nossos próprios erros do passado. Em terceiro, lembramos-nos depois das sensações, solicitando que o Pai, que está dentro de nós, não nos induza às provações. Na reencarnação, perdemos o contato com o passado e as provações nos aparecem como novidades que nos apavoram, pois podemos fracassar por ignorância. Então, a transitoriedade da riqueza nós a vemos como garantia de segurança. A ilusão da posse é considerada qual o valor de realidade. A mentira do prazer nos engana com alegrias que amanhã se transformarão em sofrimentos, mas nada disso percebemos. E o quarto e último pedido, liberta-nos do mal, refere-se à matéria. Liberta-nos da matéria, isto é, do ciclo reencarnatório que nos obriga a voltar periodicamente ao planeta, prendendo-nos já há tantos milênios ao corpo de carne que nos cerceia aos voos do espírito, a este escafandro que nos mantém colados ao chão da Terra sobre o oceano atmosférico. Apelo dramático que nós, os encarnados, gritamos aflitos ao Pai que está dentro de nós. Liberta-nos da matéria, do mal, onde mergulhamos por nosso egoísmo divisionista, do abismo em que caímos por nossa rebeldia orgulhosa. Eis então reduzida a seus termos reais e belíssimos, a prece mais concisa e perfeita, que deve ser proferida com o coração, meditando em cada um dos pedidos, sem que haja necessidade de repeti-la várias vezes. Não nos esqueçamos das palavras taxativas de Jesus. Assim deveis orar. Mais que um ensino, é uma ordem. Aprendamos a obedecer a quem sabe mais do que nós, conquistando a felicidade e afastando-nos da materialidade e alcançando-nos as altitudes do Espírito que se unifica ao Pai. Um evangelho falando especificamente sobre a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Então nós vamos fazer um resumo, porque o evangelho já foi muito longo. Essa prece é dividida em duas partes, uma direcionada à individualidade e a outra direcionada à personalidade. A parte direcionada à individualidade é dividida em 3. Seja santificado o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Essas 3 frases são uma orientação, explicando que devemos nos unir à nossa centelha divina e fazer o contato íntimo com Deus que habita dentro de nós. É uma orientação para que as criaturas aqui reencarnadas se santifiquem. E o que é se santificar? Se santificar é mudança de padrão vibratório, mudança de atitudes egoístas para atitudes altruístas. Já a parte direcionada à personalidade diz: dá-nos hoje o pão, perdoa as nossas dívidas, não nos induzas à tentação e liberta-nos do mal. Nesta parte pedimos então o pão, que nos alimentará espiritualmente, pão que vai preencher o nosso espírito de luz, de paz, de tranquilidade, pão que sacia a fome não do corpo, mas da alma que busca a evolução. É o pão da sabedoria e da compreensão. Sobre perdoar as nossas dívidas é referente ao corpo emocional.
É o resgate dos débitos contraídos por nossas emoções descontroladas. E emoções descontroladas sempre têm consequências. Também não é só desejar que nossas dívidas sejam perdoadas, mas perdoar tudo e a todos. E aí sim, poderemos pedir ao Pai que nos libere de nosso próprio karma. Não nos induzir às tentações, porque é muito fácil sermos seduzidos pelas tentações ou provocações. É muito fácil ser envolvido pelos prazeres, as sensações, a ilusão da riqueza e da posse. E isso nos mantém conectados com a materialidade, com um mundo denso, exatamente o oposto da evolução. Sobre libertar-nos do mal, se refere a nos libertar deste ciclo reencarnatório ao qual estamos ainda presos devido à nossa própria vibração. Então essas são as orientações, de uma forma bem resumida, da prece o Pai Nosso, que possamos amadurecer espiritualmente e nos unir à vibração de amor que permeia todo o universo. Que assim seja. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.